Você já notou que quanto mais espiritual você fica, mais frágil você se torna? Quanto mais vídeos você assiste, mais livros lê, mais mestres segue, mais você perde o chão? Isso não é coincidência, é consequência. Porque a espiritualidade moderna virou religião disfarçada, só que sem templo, sem padre, mas com gurus, likes e mantras prontos. E enquanto você coleciona ensinamentos, seu fogo apaga. Hoje, não vamos te ensinar nada, vamos te desensinar. E o primeiro passo, queimar seus profetas. O problema, a idolatria da sabedoria. Você acha que está buscando a verdade, mas na realidade está colecionando ídolos. O guru que você segue no Instagram, o antigo mestre que você cita como autoridade, o próprio Jesus, Buda ou Krishna, quando usados como crachá espiritual, todos viraram substitutos do seu próprio silêncio. O Evangelho de Tomé, um dos textos mais subversivos da história, não foi preservado pela igreja justamente por isso, porque ele não diz creia em mim. Diz, quem beber da minha boca se tornará como eu. Ou seja, não me siga, torne-se fogo, mas você não quer virar fogo. Você quer alguém que acenda o fogo por você. E aí, você vira escravo da chama alheia. O livro de Mirdad é ainda mais brutal. O profeta é necessário até que você perceba que ele é a sua prisão. Você não está errado por ter buscado mestres. Você está preso por ainda acreditar que precisa deles. E se eu te disser que o verdadeiro discípulo de Jesus não repete seus ensinamentos, mas os esquece, porque só quem esquece a palavra ouve o silêncio que a gerou. Parece blasfêmia? Ótimo! A verdade sempre choca quem ainda vive de eco. A ilusão do caminho espiritual. Você montou uma peregrinação interior com placas de trânsito. Este é o caminho do amor. Este é o caminho do desapego. Este é o caminho do Mestre X. Mas o Evangelho de Tomé avisa: o reino está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Não está diante de você. Não está acima de você. Está em você, mas só aparece quando você para de procurar. Procurar é a doença, não a cura. Mirdad escreve: quem segue um caminho perde o infinito. Porque o infinito não tem direção, só tem presença. E você? Você trocou presença por roteiro, silêncio por frase de efeito, fogo por vela decorativa. Solução prática 1. O rito do desapego autoritário. Chega de teoria. Agora, ação. Passo 1. Identifique seus profetas. Listar todos os nomes que você invoca como autoridade espiritual. Item gurus vivos ou mortos. Item livros que você trata como infalíveis. Item citações que você repete sem questionar. Item até este canal. Sim, fogo interior também. Passo 2. Pergunte a cada um. Isso me aproxima do silêncio, ou me afasta dele com mais palavras? Se a resposta for mais palavras, corte. Escreva os nomes em um papel. Acenda uma chama, vela, fósforo, isqueiro. Enquanto queima, diga em voz alta: nada fora de mim me salvará, nem mesmo a verdade falada por outro. Não é ódio, é respeito extremo pela sua própria capacidade de ver. Por quê? Como diz Tomé, quando fizeres os dois um, então dirás à montanha: move-te. Mas você não pode fazer os dois um enquanto houver um mestre entre você e a montanha. Se você sentiu alguma resistência agora, isso é bom. Significa que o fogo já começou. Então, deixe seu like, se inscreva e comente: queimei, se você está pronto para parar de seguir e começar a arder. Música sobe, corte abrupto, tela escurece. Voz sussurrada, quase íntima, como se estivesse contando um segredo proibido. Agora, a verdade mais perigosa que você ouvirá hoje. Silêncio de 3 segundos. Só o som de uma respiração. Você não tem um eu para salvar. Não há um Rubem por trás dos olhos. Não há um buscador esperando iluminação. Essa é a mentira final que seus profetas mantêm viva. Porque se você perceber que não existe ninguém ali, para quem serviriam os ensinamentos? Quem compraria os livros? Quem seguiria os canais? Quem repetiria as frases? Ninguém.
E é por isso que o mundo espiritual moderno tem tanto medo do vazio. Porque no vazio, os profetas morrem. Pense nisso. Você voltou. Isso significa que algo em você recusou a mentira. E isso é o começo do fogo verdadeiro. O Evangelho de Tomé não é um manual. É um espelho envenenado. Cada frase foi feita para desmontar o buscador, não consolá-lo. Exemplo: quem blasfemar contra o Pai será perdoado. Quem blasfemar contra o Filho será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem na terra, nem no céu. O que é o Espírito Santo? Não é uma pessoa. Não é um Deus. É a presença viva da verdade em você, antes do pensamento, antes da crença. Blasfemar contra isso é substituí-lo por uma imagem, seja a imagem de Jesus, de um guru ou até da consciência universal. E é exatamente isso que você faz. Toda vez que diz, esse mestre tem a verdade, você está blasfemando contra o seu próprio silêncio. Ninguém fala sobre isso, mas Mirdad não quer discípulos. Ele escreve, quem me seguir não me encontrará. Quem me esquecer me verá em toda parte. Porque o verdadeiro ensinamento não se transmite, se ignora. Assim que você entende, deve esquecer o mestre. Senão, vira devoto de uma sombra. Você acha que está orando Mirdad ao citá-lo? Não. Você está prendendo sua voz em uma gaiola de conceitos. O fogo de Mirdad não é para ser admirado. É para ser vivido, em silêncio, em ação, em desaparecimento. E se Jesus aparecesse hoje e visse você citando seus ensinamentos como verdade absoluta, você acha que ele diria, parabéns, meu bom e fiel servo? Ou diria, você transformou minha palavra em túmulo. Saia dele. Tela congela. Som de vento no. Agora, o passo final. Pare de buscar respostas. Comece a habitar as perguntas. Exercício diário. Toda manhã, diante do espelho, diga, hoje não saberei nada, nem sobre mim, nem sobre Deus, nem sobre o mundo. E durante o dia, toda vez que sentir impulso de citar um mestre, cale-se por 10 segundos. Toda vez que quiser compartilhar uma verdade espiritual, pergunte, isso é vida ou repetição? Toda vez que sentir paz por causa de um ensinamento, teste. Essa paz desaparece se eu esquecer a frase. Se sim, não era paz, era anestesia. A verdadeira paz não depende de conteúdo. Ela é o vazio que respira. Essa é a disciplina dos antigos. Não saber, com coragem. Você pensa que precisa se libertar do sofrimento, do medo, da sociedade. Mas a prisão mais profunda está nos sentidos espirituais. A necessidade de sentir que está no caminho certo. O desejo de ouvir uma voz autorizada. A ânsia de ver sinais de progresso. Mas Tomé diz, feliz é o leão que o homem comerá, e o leão se tornará homem. Infeliz é o homem que o leão comerá, e o homem se tornará leão. Tradução. Quem digerir o ensinamento, fazê-lo carne, vira humano pleno. Quem for digerido por ele, vira devoto, vira fera cega. Você está comendo o leão, ou deixando o leão te comer. Seus profetas não são inimigos, são espelhos da sua covardia. Você os criou porque tem medo de olhar sozinho para o abismo e descobrir que você é o abismo e também a luz que o atravessa. Então, queime seus profetas, não com raiva, com gratidão, por terem te levado até o limite. E agora, passe pelo fogo sozinho, porque do outro lado, não há mestre, há só você, nu, silencioso e finalmente livre. Se este fogo te consumiu, compartilhe com alguém que ainda está ajoelhado diante de um guru. E inscreva-se no fogo interior, porque aqui não damos respostas, nós queimamos ilusões.